Então, pessoal, hoje a gente vai resolver a nossa listinha sobre ligações químicas, a gente vai escolher algumas questões e eu vou deixar o link para vocês baixarem essa lista aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos lá? Olha só, a primeira questão que a gente vai resolver é a questão número 2 da FUVEST, e ela fala o seguinte, ó. Os átomos dos metais alcalinos terrosos apresentam 2 elétrons em sua camada de valência. É de se prever que os óxidos e os cloretos desses metais tenham, respectivamente, as fórmulas mínimas. Então, olha só, pessoal, a gente vai ter aí formação de 2 substâncias, óxidos e cloretos desses metais alcalinos terrosos. Para a gente poder resolver essa questão, a gente precisa descobrir quais as ligações que ocorrem nessa substância. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar a nossa tabelinha periódica, a gente vai começar fazendo aquela linha que eu ensinei para vocês. Então, olha só, essa linha divide a tabela entre metais e ametais, né? A gente tem os metais alcalinos terrosos aqui do grupo 2, né? Então, são metais. E se eles vão formar óxidos, isso quer dizer o quê? Que eles estão ligados ao oxigênio. O oxigênio, vocês podem ver, tá aqui, ó. Então, ele é um ametal. Ele também vai formar cloretos. O que que isso quer dizer? Que ele tá fazendo ligação com o cloro. O cloro também está aqui do lado dos ametais. Então, a gente vai ter aí 2 substâncias que são formadas por um metal e por um ametal. E a gente aprendeu na aula que a ligação entre metal e ametal é qual? É a ligação do tipo iônica. Então, na ligação do tipo iônica, o que a gente tem? A gente tem cátions e ânions. Por quê? Os metais, eles têm tendência de perder elétrons formando cátions e os ametais têm tendência de ganhar elétrons formando ânions. Esses cátions e esses ânions se atraem formando as substâncias. Para a gente poder escrever a fórmula dessas substâncias, a gente tem que consultar a tabelinha que a gente construiu na aula, né? O que essa tabelinha nos mostra? Ela nos mostra que os elementos do grupo 2, que são os metais alcalinos terrosos, eles têm tendência, né, a perder 2 elétrons, ficando com uma carga igual a 2+. Já os elementos do grupo 16, que aqui no caso é o oxigênio, a gente tem o quê? A tendência de ganhar 2 elétrons, ficando com a carga igual a 2-. Então, como que a gente vai montar, né, essa estrutura? A gente vai precisar utilizar o quê? A regra da Schuster, que é utilizada para substâncias iônicas. O que a gente faz? A gente escreve aqui o metal, né, que no caso está genérico, a gente vai pôr M. A carga dele vai ser igual a 2+, porque ele tem a tendência de perder 2 elétrons. Já o oxigênio, né, ele tem a tendência de ganhar 2 elétrons e a carga dele é igual a 2-, né? Então, olha só, para fazer uma ligação do tipo iônica, a gente aprendeu o quê? A utilizar a regra da Schuster, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai inverter esses números. A gente vai descer o número aqui que tá com a carga positiva embaixo do ânion e vai descer o valor aqui do ânion embaixo do cátion. Então, a gente vai ter M2O2. Essa é uma fórmula aí dessa substância, só que ele pede a fórmula mínima, né? Então, se a gente conseguir dividir esses valores, a gente deve dividir. Então, a gente vai dividir os 2 por 2, né? E a gente vai achar M1O1, que é a mesma coisa do que MO, certo? Então, a gente já escreveu a fórmula do óxido desse metal alcalino terroso. Agora, vamos escrever a fórmula do cloreto. Como a gente fez lá com o óxido, a gente vai ter M2+, e no caso do cloro, como ele está na coluna 17, ele tem a tendência de ganhar 1 elétron, né, e ficar com a carga igual a -1. Então, é cloro, Cl menos 1. E a gente vai inverter de novo, né? O 2 vai descer aqui debaixo do cloro e o 1 vai descer aqui debaixo do M. A gente não escreve 1, né? Vai ficar MCl2. Então, a alternativa correta é a letra A. Pessoal, antes de continuar, eu tenho uma super dica para vocês. Nós já estamos disponibilizando os mapas mentais de química da Kifácil. São 2 volumes. No volume 1, vocês vão encontrar todo o conteúdo do primeiro ano do ensino médio e o volume 2, todo o conteúdo do segundo ano do ensino médio. Em cada mapa há um QR Code que te redirecionará para a videoaula correspondente. Adquira já o seu clicando no link na descrição desse vídeo. A próxima questão que a gente vai fazer é a questão 3 da UFMG, que ela fala o seguinte, ó. Com relação aos íons K+, e Cl-, é incorreto afirmar que ambos apresentam o mesmo número de elétrons que o átomo de argônio. Para a gente fazer isso, a gente precisa, de novo, consultar a nossa tabela, né? Então, a gente olha na tabelinha, a gente tem o quê? A gente tem 2 valores em cada elemento. E a gente sabe, né, que o maior valor é o número de massa e o menor valor é o número atômico.
No caso do potássio, né, o menor valor é o 19, né? Isso quer dizer o quê? Que ele tem número de prótons igual a 19, certo? Se esse átomo estiver neutro, ele tem o mesmo número de prótons, ele tem a mesma quantidade em número de elétrons, ou seja, 19 elétrons. Só que a gente não está falando do potássio neutro, a gente está falando do potássio mais, ou seja, ele perdeu um elétron. Toda vez que um átomo ele fica com uma carga positiva, isso significa que ele perdeu elétrons, né? Então, no caso aqui de 19, ele passou para 18 elétrons, né? Porque ele perdeu um elétron, ficando com a carga igual a mais um. Né? Lembrando, por que essa carga fica positiva? Porque o número de prótons dele não variou, né? Ficou 19, e o número de elétrons ficou 18. Então, a gente tem o excesso de prótons aí, a gente tem um próton a mais do que o número de elétrons, por isso que a carga fica positiva. Se a gente for olhar aqui o argônio, olha só, o argônio no seu estado neutro, ele tem 18 prótons. E, né, se ele tem 18 prótons, ele tem 18 elétrons. Então, a relação entre o K mais e o argônio, ok, eles têm o mesmo número de elétrons. Agora, o cloro, vamos olhar aqui, ó. O menor número dele aqui é 17, né? Então, o número de prótons do cloro é igual a 17. Se ele estivesse no estado neutro, né, ele teria também 17 elétrons. Só que ele não está no estado neutro, a gente está falando do cloreto. Ele tem uma carga aqui de 1 menos. Quer dizer o quê? Que ele ganhou 1 elétron. De 17 ele passou para 18, que é o mesmo valor do argônio. Então, a letra A está correta. A gente pode afirmar que ambos apresentam o mesmo número de elétrons que o átomo de argônio. Agora, vamos olhar a letra B. Um elétron é transferido do Cl- para o K+, quando esses íons se ligam. Então, olha só, a gente está falando aí de ligação iônica. A gente tem um metal, né? O potássio está aqui do lado esquerdo. E o cloreto está aqui do lado direito. Então, a gente tem um metal e um ametal, né? O potássio, como ele está aí na coluna 1, ele tem a tendência de perder um elétron, ficar com a carga igual a mais 1. E o cloro, como ele está na coluna 17, ele tem a tendência de ganhar um elétron, ficando com a carga igual a menos 1. Então, o que une, né, esses dois íons? É a atração. O íon de potássio se atrai, né, eles se atraem mutuamente, formando o cloreto de potássio. Então, não é que um elétron é transferido de um para o outro, né? Muitos alunos acham isso, né, que na ligação iônica há essa transferência. Não, esses íons se formam e aí eles se atraem, tá? Então, essa letra B está incorreta e é o gabarito da nossa questão. Mas vamos olhar aqui as outras alternativas. A letra C fala que o ânion Cl- é maior que o átomo neutro de cloro. Gente, isso com certeza. Toda vez que você ganha um elétron, né? Esses elétrons eles vão aumentar a repulsão entre si. Isso faz com que o átomo aumente. Então, quando um átomo ele ganha elétrons formando um ânion, ele fica maior. E quando ele perde elétrons, ele fica menor. Então, a letra C, ok, super coerente. Vamos olhar a letra D. O átomo neutro de potássio absorve energia para se transformar em um cátion K+. Então, gente, essa alternativa ela está correta, porque quando um elétron está no átomo, né, esse elétron ele está relativamente preso no átomo, né? A gente tem um núcleo que está atraindo o elétron atrai esse núcleo mutuamente. Então, para remover um elétron, para formar, né, esse cátion, é necessário uma energia, que no caso é a energia de ionização, que a gente aprendeu na aula sobre propriedades periódicas. Então, novamente, a questão 3, né, a gente tem como gabarito a letra B. A próxima questão que a gente vai fazer é a questão 5 da UFPE, que diz o seguinte, ó. As ligações químicas das substâncias K, HCl, KCl e Cl2 são respectivamente. Então, olha só, gente, essa questão é muito simples. De novo, a gente vai pegar a nossa tabelinha, né? Já com a divisão aqui entre metal e ametal, e a gente precisa saber o quê? Das ligações que a gente conhece, né? O que define que determinada substância é formada por ligações iônicas, metálicas ou ligações covalentes, né? Para a gente fazer essa definição, a gente tem que olhar a característica dos átomos que compõem essa substância. Então, quando ele fala potássio sólido, ele está falando o quê? Que é uma substância que só tem potássio. Só tem potássio lá formando a estrutura dessa substância. O potássio é um metal, né? Então, ligação que só tem metal, né, na sua estrutura é chamada de ligação metálica. Então, primeiro a gente já sabe ligação metálica. O HCl, gente, olha só.
O hidrogênio, a gente sabe que, apesar dele estar aqui do lado esquerdo, ele é um ametal, tá? Ele é uma exceção. Então, a gente tem o hidrogênio ligado ao cloro, que também é um ametal. Então, a gente tem ametal e ametal. Então, a gente tem o quê? Uma ligação covalente. Só que, olha só, gente, se a gente for eliminar aqui, né? A primeira a gente já sabe que é metálica. Então, a gente vai eliminar a letra B, a letra C e a letra E. E a gente vai ficar entre a letra A e a letra D, né? Então, olha só, no caso, a questão ela pede, né, para indicar se é uma ligação covalente polar ou apolar. Para saber, né, no caso de substâncias que têm apenas 2 átomos, se esses átomos forem diferentes, a substância vai ser covalente polar. Se esses 2 átomos forem iguais, a substância vai ser covalente apolar. Porque quando os átomos são diferentes, eles possuem eletronegatividade diferente. Então, o polo resultante, né, vai ser diferente de zero. No caso do KCl, a gente já viu, né, o potássio é um metal, o Cl um ametal, né? Então, a gente tem uma ligação iônica. Por último, a gente tem o Cl2, né? O cloro é um ametal, então a gente vai ter ametal com ametal. De novo, a gente vai ter uma ligação covalente. Só que nesse caso é uma ligação covalente apolar. Por que que ela é apolar? Porque eu tenho 2 átomos iguais, né? Então, eles têm a mesma eletronegatividade e eu vou ter um dipolo resultante igual a 0. Então, a gente fala que isso é uma ligação covalente apolar. Então, gente, a alternativa correta para essa questão é a letra A. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também as nossas redes sociais. Então é isso. E até mais!